Eu quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês essa noite. Para juntos adorar o nome do Senhor. Amém. Quando a minha irmã Elenice, ou Nice, como todos nós conhecemos, chamamos, falou para mim sobre o convite, a minha prima e sobrinha e irmã, incrível. Cadê ela fez o convite para estar aqui? Para contar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida. E eu me alegro por essa oportunidade, por esse privilégio de contar para vocês. Alguns aqui já conhecem o meu testemunho, né? O Jeremias, pastor Jeremias já está, né? Já conhece bem. Mas por tudo isso, irmãos, eu dou graças a Deus, está revendo com meus parentes. O Nilson, por exemplo, né, faz tempo que não se porra, né, Deus? Olha, peço ali, mas gente, peço que o tempo da gente é escasso, né, irmão? Parece que a gente está morando tão perto, mas está tão longe um do outro. Né? Tão longe do outro ao mesmo tempo. Mas também não quero, irmão, também ser muito longo, porque nós temos uma palavra para Deus para nós essa noite. O Senhor tem colocado no meu coração. Eu falei até meia-noite, mas não vai até meia-noite não, tá, irmãos? Então, 11h59. Tá bom? Mas eu quero ler com os irmãos aqui o livro de Marcos, capítulo 2. Nós já ouvimos aqui uma mensagem poderosa do nosso pastor aqui, né? Eu, para ganhar tempo, eu gostaria que eu sou fazer essa leitura, que os irmãos apenas acompanhem, tá bom, irmãos? Que é Marcos capítulo 2, começando do versículo 1, até o versículo 12, que diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, sobre si que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabia, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas, que zoavam em seus corações, dizendo: Por que disse este assim blasfema? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim razoava entre si, lhe disse: Por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estou perdoado dos teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, diz ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vá para a tua casa. E levantando-se, tomou logo o leito e saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém? Glória a Deus. Quando aqui nós encontramos um homem, aqui a Bíblia não fala quanto tempo ele estava enfermo, conta por tempo ele estava com essa paralisia. Mas algo que nos chama muita atenção nessa mensagem é que este homem, ele estava com um problema muito sério de saúde, mas ele tinha uma grande vantagem: ele tinha uns amigos de fé ao lado dele. E como é bom quando você tem alguém ao teu lado para te amparar, para te aconselhar e também para te dar ânimo quando você está passando por momentos difíceis. Nós vimos aqui que esses homens, esses quatro homens, quatro colegas dele, quem sabe esses homens, a Bíblia declara, mas quem sabe esses homens chegaram perto dele e falaram: Fulano, nós vamos te levar até Jesus, para que Jesus pode te curar.
o paralítico disse para ele, mas como nós vamos fazer? E esses homens se puseram carregar aquele paralítico praticamente sobre as suas costas. E eles pegando cada um do lado da cama, não sabemos como que a cama naquela época, talvez seria uma rede, ou não sabemos no relato como que era o modelo da cama. Mas a coisa eu tenho certeza, não é o modelo da cama que nós usamos hoje. Amém, irmãos? Se fosse o modelo de hoje em dia, não podia descer no buraco do telhado. Seria muito difícil, né? Para descer. Simplesmente se fosse uma rede, entendeu? Não sei qual era o modelo da cama. Agora, o que nos chama a atenção era a fé desses homens. Que esses homens chegaram aonde estava Jesus. Mas quando eles viram como chegaram aonde estava Jesus, estava pior do que a fila do INSS. Não tinha vaga para mais ninguém. E eles queriam cumprir com o seu objetivo de levar o seu colega até a presença de Jesus. Mas havia um impedimento. Havia uma multidão que teria que furar a fila para chegar até lá. E ninguém quer dar vez para ninguém, né, irmãos? Quem está na fila para ser curado, se você está no hospital esperando o médico chamar você para ser atendido, você não quer dar sua vez para outro. Verdade? Ninguém queria dar, todo mundo queria ser curado por Jesus. Certamente não tinha só aquele homem que estava enfermo. Existia mais enfermos naquela fila lá. E eles queriam ir chegar até Jesus. E aqueles homens, irmãos, o que eles fizeram? Eles viam que não poderiam entrar pela porta. Então vamos pelo telhado. Então vamos por cima. Não dá para entrar por baixo? Vamos por cima. Aleluia. E pelo que diz a história paralela, certamente Jesus estava na casa de Pedro. E na história paralela havia uma escada que dava acesso ao telhado. E aqueles homens subiram com seu colega carregando o paralítico até em cima daquele telhado e descobriram. Não sei como que era feito antigamente. Não sei. A casa não era de laje, né? Tenho certeza disso, né? Mas havia madeira. O que é madeira? Se era capim, se era outro material que cobria as casas daquela época. Se era madeira, se era tábua, não sei. Só sei que aqueles homens mantiveram a coragem, a fé e a coragem. E descobriram a casa. Não, a casa não era dele, gente. A casa era, pelo que diz a história, a casa era de Pedro. Entendeu? A casa era de Simão Pedro. E eles começaram, vamos descobrir aqui, vamos testar esse homem, trouxer o nosso colega até na frente de Jesus para ser curado. E quando eles começaram a descobrir o telhado para descer aquele homem, Jesus estava vendo tudo. Ele estava vendo tudo. E quando eles baixaram aquele homem na frente de Jesus, entendeu? Qual foi a primeira coisa que Jesus falou? Filho, perdoado estão os teus pecados. É a primeira coisa, irmão, que nós precisamos receber de Deus. É o perdão dos nossos pecados. E a primeira coisa que Jesus faz na vida do pecador é perdoar o pecado. Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado é a única doença que impede o ser humano de entrar no reino de Deus. O câncer não impede, a paralisia não impede, entendeu? Qual é a outra? Pode falar aí? Pode falar aí? Nada impede. Tem nada, nenhuma enfermidade, irmãos. Nenhuma enfermidade impede o ser humano de entrar no reino de Deus. Somente o pecado. O pecado, irmãos, ele corrompe tudo. Corrompe a carne e principalmente a alma. Principalmente a alma. E que a primeira atitude de Jesus não foi curar a paralisia desse homem. A primeira atitude dele foi perdoar o pecado do homem. Só que quando ele falou,
Filho, perdoado está o teu pecado. Sempre tem um murmurador, né, irmão? Sempre tem um incrédulo no meio, né? Sempre tem. Sempre tem um Tomé. Ah, se eu não ver as mãos aqui, a marca da mão aqui do furo aqui, eu não vou acreditar. Sempre tem um Tomé. Sempre tem um contra. E aqueles escribas que estavam ali, não escribas, não sabe o que é esse que escrevia a lei. Esse escrevia a lei e não obedecia, né? E os escribas começaram a murmurar juntamente com os fariseus. Quem é esse? O que ele pensa que é? Para perdoar o pecado? Somente Deus pode perdoar o pecado. Mas quando Jesus ouviu que aqueles homens estavam pensando, não estavam nem falando, né? Porque Deus sabe tudo, Ele sabe tudo. Né? Quando Jesus ouviu que aqueles homens estavam falando, por que é que vocês estão pensando isso? Por que você está razoáveis isso em vossos corações? Qual é mais fácil? Eu dizer para o paralítico, perdoado então os seus pecados, ou você levanta e tira? Qual seria mais fácil, irmão? Seria mais fácil perdoar os seus pecados, sabe por quê? Porque eu não vejo o pecado, e nem você vê o meu. Como você vai saber que Deus perdoou o teu pecado? Você não está vendo o meu pecado, eu também estou vendo o seu, né? Então, é mais fácil de ir para o paralítico, né? Perdoar os seus pecados. Alguém está vendo o meu pecado? Eu tenho bastante, gente. Eu tenho. Entendeu? Que aqui não tem, levanta a mão. Oxe, está todo mundo baião aqui então. Mas todos nós carecemos, irmãos, da misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Jesus disse para aquele povo que vocês ficam sabendo que o Filho do Homem, aleluia, que vocês ficam sabendo que o Filho do Homem tem poder na terra. Aleluia. Sabe por que está falando poder na terra, irmão? Porque ele estava na terra. Nem podia dizer, para que vocês fiquem sabendo que o Filho do Homem tem poder tanto no céu como na terra. Ele não podia ter dito isso. Na maioria da parte, vocês ficam sabendo que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado. Sabe por quê? Porque no céu não tem pecado. Entendeu? Poder na terra, para perdoar pecado. Porque na céu não tem pecado. Um dos obedientes foi julgado no pecado. Um pecador não ficou lá, foi julgado no pecado. Você sabe quem é, né? Jesus disse, para que você fique sabendo que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar o pecado. Ele falou para o paralítico, para aquele homem que chegou carregado. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aleluia. E a Bíblia declara, irmãos, que aquele homem, ele levantou, tomou a sua cama. Não foi os 4 colegas dele que levou para ele, não. Dessa vez ele próprio foi levando a cama dele. Aleluia. Ele toma a tua cama e vai para a tua casa. Certamente, irmãos, a Bíblia não relata, mas certamente, antes também de sair, eles arrumaram o telhado que eles tinham descoberto. Aleluia. Porque não ia deixar o telhado descoberto. Glória a Deus. Amado, essa mensagem ela nos fala muito conosco. E eu gostaria mais aprofundar nela sobre a paralisia deste homem, sobre o que Jesus fez na vida deste homem. Mas o nosso tempo é curto, porque eu quero compartilhar também com os irmãos. Eu sempre tomo, antes de contar o meu testemunho, eu sempre tomo esta mensagem como um exemplo. Desse paralítico como um exemplo para mim, porque eu também fiquei semelhante a este paralítico, não carregado por 4, mas carregado por 2. Aleluia, Jesus. Aleluia. E eu quero, irmãos, eu vou fazer diferente hoje das vezes que eu tenho contado meu testemunho. Eu vou ler o meu testemunho para vocês. Amém, irmãos? Amém. Eu vou ler o meu testemunho. Aliás, eu vou ler alguns resumos. Eu fiz um resumo do meu testemunho e eu quero compartilhar com vocês. Só vou dizer para vocês, ó. Não é fácil chorar não, tá? Não é fácil chorar não, porque eu sou muito chorão. Uma das coisas que eu sou é chorão, principalmente da presença de Deus. E principalmente se eu começar a contar para vocês o que Deus fez na minha vida.
Vocês vão ver lágrimas cair, mas não lágrimas de crocodilo, tá? Não. Lágrimas de um homem abençoado por Deus. Alguém grato a Deus por aquilo que Ele fez na minha vida. Glória a Jesus. Gostaria que os irmãos prestassem atenção, porque eu vou citar alguns nomes aqui que marcaram muito a minha vida desse testemunho. Aleluia, Jesus. O meu testemunho começa assim, meus irmãos. No dia 23 de abril de 2001, chegando na congregação da Assembleia de Deus em Vila Diz, da cidade de Carapicuíba, junto com a minha esposa, da qual somos membros há muitos anos, da qual eu era responsável pela manutenção do templo. O irmão Luiz Rabelo, que era o pedreiro que estava trabalhando na ampliação do templo, junto com o irmão Antônio, meu cunhado, seu ajudante, disse para mim que precisava trocar uma telha do telhado que havia se quebrado. Ele me perguntou se eu se daria para me ajudá-lo, porque o ajudante, que disse, Antônio, meu cunhado Antônio, tinha medo de subir no telhado. Realmente era muito alto, né, irmãos? E eu disse, vamos lá que eu te ajudo. Chegando lá eu vi que não era necessário trocar a telha inteira, mas somente um pedaço resolveria o problema. Então eu peguei um pedaço de telha e dei para ele. Mas quando me agachei pisando sobre os ligamentos de ferro, vou concluir aqui, quando eu me agachei para levantar a telha, para ele colocar o outro pedaço, para cobrir o buraco que estava quebrado. Mas quando eu me agachei, pisando sobre o ligamento de ferro, eu perdi o equilíbrio e caí. Naquele momento não deu tempo para mais nada. Eu simplesmente me entreguei nas mãos poderosas de Deus, pois não havia nada para se segurar. Eu caí dentro do templo da igreja a quase 7 metros de altura. Mas quando estava caindo, algo muito impressionante. Eu senti como as mãos fortes me seguravam. E virava meu corpo no ar, para que eu não batesse com a cabeça na mesa de som e na cadeira que estava embaixo de mim. Foram as mãos poderosas de Deus que viraram meu corpo naquele momento. Quando bati no chão, tudo ficou rodando em minha volta. Eu não desmaiei, mas perdi completamente a força das pernas. A dor era insuportável. Parecia que a minha coluna havia se partido ao meio. Eu gritava igual uma criança. A dor era horrível. Eu me arrastei do lugar que caí, pois caía pedaços de telha sobre mim. Naquele momento chegaram alguns irmãos para me socorrer e eu pedi que chamasse o resgate. O acidente aconteceu às 11h40 e ao meio-dia o resgate chegou. Os paramédicos foram descendo da ambulância que adentraram a igreja. Chegaram onde eu estava, me colocaram em cima de uma maca e imobilizaram a minha cabeça. Eu gritava, pois a dor era muito forte. Não sentia minhas pernas. E eu disse a eles que a minha coluna havia se quebrado. Colocaram-me na ambulância e saíram em direção ao hospital do Cruzeiro do Sul. Quando chegamos, o médico ortopedista mandou aplicar uma injeção para tirar a dor. O pastor Hélio, que era responsável pela igreja da Vila Diz, na época, chegou e perguntou para a minha esposa sobre o meu estado, e ela lhe contou, junto com o irmão de Mel, um dos irmãos que havia me socorrido, foram conversar com o médico. Ao olhar o raio-x da minha coluna, o médico disse ao pastor: este rapaz, infelizmente, não era mais, pois ele quebrou a bacia e uma das vértebras da coluna. O
pastor pediu que tirasse uma outra radiografia, talvez fosse um engano, e o médico afirmou que não. Eu havia mesmo quebrado a coluna. Naquele dia eu fiquei enterrado, por 17 dias sem sair da cama para nada, só fazendo exames. Os enfermeiros me davam banho de leite. Não é leite, não, é leite, tá? De leite. Todas as minhas necessidades fisiológicas eram feitas na cama. Uma junta médica passou a tomar conta de mim, Dr. Jefferson, da equipe, Dr. Antônio e Dr. Paulo, neurologista. Depois de todos os exames feitos, o Dr. Jefferson me disse que eu teria que passar por uma cirurgia muito séria, pois o que aconteceu era muito grave. A cirurgia foi marcada para o dia 10 de maio de 2001, às 8 horas da manhã. Enquanto isso, a igreja fazia uma contínua oração ao meu favor. A minha esposa Zefinha passou a tomar conta de mim no hospital durante a noite, e a minha filha Ciméia durante o dia, pois eu não podia ficar sem acompanhante. Um dia antes da cirurgia, o Dr. Jefferson foi me ver em meu quarto. Ele perguntou se eu estava pronto para ser operado no dia seguinte. Eu respondi que estava na mão de Deus e nas mãos dele. E ele me disse que tudo era certo. Enquanto eu estava na mesa de cirurgia, antes de começar, eu notei um médico muito preocupado. Ele olhava para mim, eu olhava para a radiografia pendurada na parede. A cirurgia é muito delicada, mas eu estava calmo, pois sabia que o pastor Aurélio, de toda a igreja, a Bíblia disse, estava em jejum, em oração a meu favor. Glórias a Deus. E muitas outras de nossa congregação estavam orando por mim, inclusive o pastor presidente Gilberto de Paula com a igreja 7. Eu estou citando esses nomes, irmãos, porque foi pessoas que marcaram, que acompanhou muito o meu estado. Amém? Aleluia. Quero parar um pouquinho, sair um pouquinho aqui do que está escrito, e só citar uma parte que, eu estou com o livro dos irmãos, isso aqui é apenas um resumo do que aconteceu comigo. Mas tem uma parte que, quando eu estava no hospital, eu fiquei sabendo, porque eu era responsável pela manutenção da congregação de Vila Alice. Irmãos que foi lá sabem que é grande, muito grande a congregação. E eu era responsável pela sua manutenção. Então, tudo na obra, tudo que era feito ali, passava nas minhas mãos. Eu que era responsável para atender os pedreiros, comprar material, fazer pagamento dos pedreiros, quer dizer que eu que levava tudo o caso para a dívida no caso, para o tesoureiro, e eu teria que tomar todas as providências para estar pagando os pedreiros. Eu era responsável pela obra. Aí, quando aconteceu isso comigo, eles pararam a obra. O pastor mandou parar a obra. E o que me chamou muita atenção de uma palavra que ele falou, ele disse para a igreja, como que ele poderia continuar com a obra, se as mãos dele e os pés dele estavam internados como Deus do Sul, que era eu. Glórias a Deus. Isso, irmãos, marcou muito a minha vida, essa palavra que ele falou. Como é que ele poderia continuar naquela obra se eu estava internado? Se a mão dele e os pés dele, que era eu, estavam no projeto do Sul. Essa palavra mexeu muito comigo. A gente vê que ele não era apenas um pastor. Pastorar a igreja é fácil, né, irmãos? Pastorar a igreja é fácil. Depois mesmo foi embora e pronto. Qualquer vez eu sentia a dor da ovelha. Qualquer vez eu sentia a dor. E o que ele estava dizendo naquele momento. Então, nós, continuando aqui, a cirurgia era muito delicada, mas eu estava calmo, pois sabia que o pastor Hélio e toda a igreja da Bíblia estava agindo com o meu favor. Uma das duas congregações, eu que também eu citei o pastor Gilberto, ele era, irmãos, o presidente da época, o presidente do campo de Osasco. Por que eu citei o nome dele? Porque dificilmente
Um presidente, uma pessoa responsável por tanta congregação, vai visitar um membro de uma congregação da igreja. Sabe, ele manda um representante, manda, um outro irmão, por causa da ocupação dele. Mas não, irmãos. Eu estava deitado na cama, quase assim, sonolento, quase dormindo. De repente, quando eu abri os olhos, quem estava em volta da minha cama? O pastor Gilberto, o presidente e o vice-presidente, que era o pastor presidente Gilberto e Paula, e o pastor Daniel Nogueira. Daniel Nogueira já dorme com o Senhor, já partiu para a eternidade. Então, esses homens estavam ao lado da minha cama, foram até o hospital orar por mim. Eu me senti assim, sabe como você se sente, irmãos? Assim, puxa vida, eu não esperava que alguém ia se preocupar comigo dessa maneira. Eu não esperava que um presidente responsável pelo campo ia deixar o seu para fazer, para ir me visitar no hospital. Né, irmãos? Vê a simplicidade dele, né? Aleluia, Jesus. Então, irmãos, aqui diz ainda, o doutor Jefferson foi falar com a minha esposa, ele disse, isso aqui é a palavra da cirurgia. Às 8 horas da manhã começou a minha cirurgia e teve o fim às 14 horas da tarde. Quer dizer, foi 6 horas de duração. Depois da cirurgia, o doutor Jefferson foi falar com a minha esposa e disse: olha, Josefa, quando eu abri as portas do seu esposo, a coluna dele estava pior do que os exames mostraram. Parecia que alguém tinha batido na coluna dele com um martelo, quebrando uma das suas vértebras. Por questão de milímetro, não rompeu a sua aventura. Mas a cirurgia correu muito bem. Mas aí a minha esposa perguntou para ele: mas meu esposo vai voltar a andar? Perguntou ela. Ele respondeu: ele vai ficar com fraqueza nas pernas. Pois o médico sabia que só um milagre para que eu voltasse a andar. Ele estava falando, irmãos. É tudo que estava, era verdade, porque eu sabe que hoje em dia a medicina está muito evoluída. Né? Permaneci na UTI por 3 dias. E enquanto eu estava lá, agora vou citar aqui mais uma pessoa que marcou também. A irmã Marina, uma enfermeira que cuidava de mim, e também irmã em Cristo, né? Perguntou para o doutor o que seria de mim. Se eu voltaria a andar, o médico respondeu: só Deus. O resto é com Deus. Ele falou. Houve uma troca de turno e eu perguntei, meu Deus, será que o pessoal que vai entrar agora vai cuidar bem de mim? Como outro turno? Para minha surpresa, irmãos, quando eu estava quase dormindo, uma enfermeira chegou perto da minha cama para ver se continuava saindo secreção das minhas costas, pois eu estava com um dreno na coluna. Ele começou a colocar, ele começou a cantar o hino, bem baixinho. Quando ela terminou, eu falei para ela que era muito bonito o louvor. E ela disse que gostava muito de cantar. Ali nós nos apresentamos, irmãos, e ela me apresentou as companheiras dela, mais 3 enfermeiras. E todas as 3 crentes. Não vê como Deus faz as coisas, irmão? Todas as 3 crentes. Aleluia. Por isso que eu frisei bem aqui o nome delas, cadê a participação delas, porque ali eu vi tudo. Eu vi que Deus estava comigo naquela UTI. Amém? Aleluia. Aquela noite eu passei bem, pois eu estava sendo cuidado com as servas de Deus. Elas tinham um cuidado especial com os pacientes, pois também orava por eles. Não, elas não somente medicavam, Alexandre. Elas não somente medicavam o paciente, elas oravam pelo paciente. E foi algo que me chamou muita atenção. Então, na manhã, pois também orava por eles. Numa manhã, um médico que atendia a UTI, esse médico chegou perto da minha cama. Isso aqui eu não escrevi. Ele pegou uma caneta e começou
estava sentindo muito longe. Estava aquela coisinha lá, longe, consigo fazer peça imaginando. Mas era isso que eu estava sentindo. Aí, ele perguntou para mim se eu estava sentindo. Eu falei, doutor, estou sentindo a porta lá, uma coisinha bem longe. Aí ele escreveu lá para cima. Aí eu falei, doutor, eu vou voltar a andar? Ele vai. Sabe que você vai? Que você nasceu de novo. Quando eu comecei a ter esperança, aí eu comecei a ter esperança. Aleluia. Só que ele não era o médico, o meu cirurgião, ele não era o médico que tinha feito a cirurgia. Mas eu comecei a ter esperança com aquela palavra que ele falou. Aleluia. Aqui agora, irmão, Deus estava respondendo a oração do povo dele ao meu favor. Um fato que marcou muito a minha vida no dia 21 de maio de 2001. Isso aqui marcou a minha vida, viu? Minha mãe foi me visitar. Ela, acariciando meus pés, disse: meu filho, volta logo para casa, pois eu não vou durar muito tempo. Eu estou muito doente. A minha irmã disse, sabe, que a nossa mãe, ela não demonstrava, ela podia estar enferma, mas ela não demonstrava fraqueza. E eu falei para ela, mãe, a senhora vai durar muito tempo ainda. Ela dizia, não, meu filho, tua mãe está muito doente. É isso que eu escrevi. Ela estava profetizando a sua própria morte. Pois na segunda-feira, dia 23, ela faleceu. Vamos, como eu disse, irmãos, isso aqui é apenas um resumo do que eu passei. Essa parte aqui eu não escrevia, como eu vou falar agora. Eu sonhei, aliás, não sonhei. Eu começava a orar, deitado naquela cama no hospital, pedindo a Deus que Deus viesse me curar. E ali, um dia antes, eu perguntei para a enfermeira se eu voltasse a andar, como seria a minha vida. O senhor não vai poder correr, não vai poder pegar peso. Se eu puder pegar talvez o peso que o senhor puder carregar, tem um peso de 5 quilos. Eu pensei, 5 quilos olha com o meu dedinho. Aí, e daquela noite eu comecei a pensar em tudo aquilo, aquela conversa que eu tive com a enfermeira durante o dia. E na minha mente, na minha cabeça, eu quase dormindo com aqueles pensamentos. Passou um pensamento que eu repreendi ele na hora, na minha mente. Mas infelizmente aconteceu. Não era coisa da carne, era Deus me avisando. Aleluia. Glória a Deus. Passou aquele pensamento na minha mente e eu dizendo assim, poxa, se a enfermeira falou para mim que eu não vou poder carregar peso, como é que eu vou poder ajudar a carregar o caixão da minha mãe? Olha, irmãos. Eu comecei a repreender esse pensamento. Mas na segunda-feira de manhã, eu fiquei sabendo que minha mãe faleceu. E eu não consegui, eu não ajudei a carregar o caixão da minha mãe. Eu estava mostrando para mim que eu não ia no velório da minha mãe. E como não fui. Um dia depois, naquele dia que minha mãe faleceu, eu estava lá no quarto, de repente chegou o meu cunhado, o Ricardo, que é um aqui que conhece, o Ricardo. Aí ele e minha cunhada, a Vanete, e a assistência social. Eu pensei, puxa, mas é a hora de visita, o que eles estão fazendo aqui? Aí a assistência social pegou, chegou até ele e começou a fazer pergunta para mim. Aí, como eu gostava, se tinha passado bem a noite, e eu comecei a contar para ela. Mas contar que estava lá. Eu estou aqui. Eu estou aqui, né? Eu não disse que eu estava bem, que eu estava mal.
família, começou a perguntar da família, e perguntou, e sua mãe? Sua mãe está bem? Ela tem saúde? Aí eu comecei a contar a história dela. Foi a minha mãe, ela não anda muito bem de saúde, ela usa aquele aparelho marca-passo, e o aparelho já faz 5 anos que venceu, e ela, até hoje, ela não deixou que nós levássemos ela para o hospital. Ela falou que, enquanto ela vivesse, médico nenhum, enquanto ela tivesse viva, que nenhum médico queria colocar a mão mais sobre ela. Porque um dia que esse aparelho parasse, é aquele de Deus que está me chamando ela. Aí ela olhou para mim e falou assim, foi aconteceu, sua mãe faleceu. Ela esperou, irmão. Ela esperou eu falar tudinho, contar tudinho, para ela falar para mim que minha mãe tinha falecido. Aí meu esposo passou aquela fase. Aí eu já comecei a chorar, já comecei, a me desesperar. E ela mandou me medicar e falou para mim, olha, se amanhã o senhor passar aqui à noite, amanhã eu vou pedir para o médico para dar alta para o senhor ir no velório da sua mãe. Mas estava falando isso só para, amenizar um pouco, a dor. Eu não tinha condição de ir. Quando foi no outro dia, irmãos, o pastor, minha mãe foi enterrada às 10 horas da manhã. 11 horas o médico chega no meu quarto. Falou para mim, José, eu passei aqui, vou dar alta para você no velório da sua mãe. Mas doutor, é para isso? Pô, é. Pensei, pô, doutor, não precisa não. Mas por quê? Porque minha mãe foi enterrada às 10 horas da manhã. E eu falei para ele, doutor, o que eu ia fazer no velório da minha mãe? Como? Eu deitado nessa cama, eu não consigo nem sentar na cama. Eu não ando. Eu ia dar trabalho para minha família. Aí ele falou, é verdade. Eu falei, doutor, por fazer minha trabalho, enquanto ela era viva, eu fiz. Ele falou assim, isso mesmo, agora você tem que cuidar de você. Então, irmãos, esse foi um fato triste que aconteceu comigo, entendeu? Que eu não vi minha mãe. Não ajudei a carregar o seu cachorro como foi dos irmãos. Mas tudo isso, Deus mostrou para mim, no meu pensamento, Deus falou comigo. E quando eu estava repreendendo aquilo, pensando que era um pensamento maligno, era Deus dizendo para mim, você não vai no velório da sua mãe. Eu vou levar a tua mãe, você não vai no velório. É isso que Deus está querendo dizer para ele. Aleluia. Glória a Deus. Mas voltando aqui, irmãos, olha. Quando eu estava internado, a igreja além de Chicoar orava por mim. Não cessava de me visitar. Houve um dia em que mais de 30 irmãos foram me ver. Fiquei muito conhecido no hospital, pois ninguém havia recebido tanta visita num dia só como eu. O segurança chegou a me falar, rapaz, você é muito querido. Irmãos, a coisa mais difícil que tem é uma pessoa doente receber tanta visita como eu recebi num dia só. Não sei se o dinheiro estava no meio. Só sei que foi muita gente, mais de 30 pessoas no dia só para me visitar. Uma ordem de visita. Uma ordem de visita. Eles repartiram de tal maneira, 1 minuto para cada um, para poder conseguir me ver. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu não vou prolongar muito, porque é muito grande. Eu vou pular muita coisa aqui, porque se eu for contar aqui é apenas um resumo. Se eu for contar aqui, nós vamos ficar aqui até meia-noite mesmo. Até meia-noite mesmo. Aleluia. Mas eu vou querer dizer para os irmãos que tudo isso que eu passei ali, um dia aqui, esse aqui eu vou contar aqui para os irmãos. Um dia eu perguntei para o médico, o Dr. Gerson, para ele poder para ele, eu falei para ele, como profissional que ele era. Não, isso aqui eu tenho que falar para vocês. Isso aqui eu preciso falar, irmãos, para ele. Isso aqui eu preciso falar. Aleluia, Jesus.
Glórias a Deus. Essa página eu preciso contar para vocês. O pastor Aurélio também era uma das visitas mais árduas. Ele tentava disfarçar, mas eu percebi como ele estava sofrendo por minha causa. Não era só o meu pastor, mas também meu amigo. Ele prometeu para Deus que se ele me curasse, ele não me deixasse ficar dependente de nada para apoiar. E a não ser por minhas próprias pernas, a igreja iria fazer uma semana de culto de ação de graça em agradecimento. E pela minha cura. Com quase 2 semanas que eu estava em casa, e segundo eu tive alta, no momento eu liguei. Quando eu estava em casa, comecei a sentir dores muito fortes na coluna. Voltei para o hospital, fiz novos exames e foi constatado uma infecção hospitalar. Comecei a tomar outro tipo de medicação para matar a infecção. Um dia eu perguntei para o Dr. Jefferson, como profissional que ele era, se aquela dor era só por causa da infecção. Ele disse que sim, mas queria matar ela. Mas por que dói tanto? E por que eu não andava? O médico mais uma vez disse que o que ele podia fazer, ele já havia feito. Não tinha mais jeito. Ele disse para mim, José, por você eu não posso fazer mais nada. Já tinha saído fora do alcance da medicina. Ele havia feito, irmãos, o que ele pôde fazer por mim. Aí disse ainda, agora você tem que deixar a natureza agir. Quando ele falou isso, eu não vi agora só Deus. Foi o curso médico, o curso da medicina, acabou para mim. Acabou para mim. Mas, irmãos, Deus estava trabalhando. Aleluia. Deus estava trabalhando ao meu favor. Por causa disso, quando eu contei para o pastor Aurélio, estou citando o nome dele porque ele é direto, porque ele era o pastor que pastoreava na época. Quando eu contei para ele, ele colocou a igreja novamente em oração. E só iria parar depois que Deus nos desse a vitória. Amém? Aleluia. Com 43 dias que eu estava internado, me deram alta. Ao todo eu fiquei 73 dias no hospital. O pastor Aurélio pediu que um grupo de irmãos fizesse culto do meu lado, todos os dias. E Deus foi trabalhando na minha vida. Fiquei um mês dormindo na sala, porque eu não conseguia subir as escadas para o meu quarto. Todo esse tempo, minha esposa deixou o conforto da nossa cama para dormir no chão perto de mim. Ela colocava o colchão e ali passava a noite, pois não conseguia dormir por causa dos meus gemidos. Foi um momento muito difícil, mas Jesus estava ao nosso lado. Aleluia. Um grupo de irmãos continuava a nos visitar, realizando o culto. Aleluia. Junto com o evangelista Javé, os outros irmãos, sempre me visitavam. E foi uma dessas visitas, aleluia. Aqui, eu não aguentava mais. Minha esposa ia para a igreja, os irmãos iam para a igreja, começaram a contar o que estava acontecendo na igreja. Eu não quero ir para a igreja. Eu quero ir para a igreja. Aleluia. E como eu iria para a igreja naquele estado? Aí minha esposa falou, o pastor não quer vir para a igreja. Sabe o que fizemos, irmãos? Aquele diabo da Aparecida, ele e meu cunhado Antônio, me colocava numa cadeira igual essa aí, ó. Cada um pegava de um lado, descia a escada comigo e colocava no carro. Chegava lá na igreja, subia a escada comigo e colocava eu sentado no púlpito da igreja. Tinha que levar uma almofada para eu poder ficar sentado. Eu estou contando para vocês, dormindo muita coisa, porque é muita coisa mesmo. Mas Deus foi trabalhando na minha vida, Deus foi trabalhando. Fiz quase um ano e meio de fisioterapia. No certo dia, quando eu estava em casa, eu e minha filha, a Cineia, fazendo fisioterapia, pois a médica ensinou para nós fazer o exercício em casa.
Sem querer, irmãos, sem querer. Eu comecei a levantar a perna. Aí essa mulher começou a cair em choro, em pranto. Pai, o senhor está mexendo a perna. O quê? O senhor conseguiu mexer na perna. E daquele dia em diante, irmão, Deus foi trabalhar na minha vida. O Senhor, aleluia, glória a Deus. Deus foi trabalhando, irmão, e as minhas pernas foram voltando, porque eu havia perdido, irmãos, o controle das duas pernas. Não sentia as minhas pernas. E Deus foi trabalhando na minha vida. Aleluia. A igreja continuava orando. E o pastor prometeu para Deus: Senhor, se tu cura ele, não deixar ele ficar um paralítico aqui ao meu lado. Eu não quero um paralítico ao meu lado, eu quero eles estão aqui comigo novamente. Se tu fizer isso, Senhor, nós vamos fazer aqui na igreja uma semana de culto. E nesta semana de culto aqui, todos que vier, nem que for um prato de sopa, vai tomar antes de ir embora. Irmãos, quem foi lá? Você foi, sim, né? Você foi, Gera? Foi muita gente, não foi? Foi muita gente. E todos que foram e que ficaram até o final, quando tinha janta, tinha um lanche, tinha um prato de sopa para os irmãos. Oh, você passou a igreja, então podia manter para os irmãos. Irmãos, teve dia lá, irmãos, que foi mais ou menos, ó, por parte. Eu calculo de 350 a 400 pessoas. Ficava gente em pé. Você já conhece, tá, né? Ficava gente em pé no corredor, segurando a parede assim, só para ouvir o que Deus tinha feito na minha vida. Porque para medicina, irmãos, seria muito difícil de eu voltar a andar. Pois além de ter uma fratura na bacia, que depois, quando foi no segundo raio-x que tirando, já não tinha mais a fratura na bacia. Quem curou, não? Quem curou a bacia? Deus. Aleluia, Jesus. Não deu. E quando a Zefinha perguntou, minha esposa perguntou para o médico se eu iria voltar a andar, ele falou que eu ia ficar com as pernas fracas. Entendeu? Porque ele não quis se abrir completamente com ela. Mas passando algum tempo, irmãos, eu vou resumir bem aqui agora, para nós não durar muito por causa do horário. Por certo tempo, eu marquei uma consulta com o médico. Aliás, não vou voltar um pouco atrás, é isso que eu tenho que falar. Eu vou para frente e voltar atrás. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós passamos, eu marquei para poder passar na fisioterapeuta, para ela avaliar o meu caso, avaliar que tipo de exercício de fisioterapia podia fazer. Quando ela pegou, eu trouxe aqui para vocês verem, depois vocês vão ver. Quando ela pegou o raio-x, assim, ela olhou assim, olhou para mim e disse: estou olhando para você. Eu não acredito, ela falou, eu não acredito que o senhor está sentado aqui na minha frente. Ela tornou a olhar para o raio-x e falou: eu não acredito que o senhor está sentado aqui nessa cadeira na minha frente. Eu estava sentado com o colete aqui, para segurar a minha coluna, que se eu tocasse eu caía. E ela falou: eu não acredito que eu estou sentado aqui na minha frente. Aí eu falo: depois do que aconteceu com o senhor, foi muito grave. O senhor tem que agradecer todos os dias. Não falo para agradecer a Deus, né? Não falo para agradecer, mas para o bom entendedor que somos nós, serve de Deus, não entendeu? Né? Aleluia. O senhor tem que agradecer todos os dias. Porque o que aconteceu com o senhor foi muito grave. Glória a Deus. Irmãos, e eu vou passar para vocês aqui, vocês vão ver que eu até cortei aqui o raio-x. Vou começar aqui pela carga, porque aqui só um lado. O ferro eu cortei aí na coluna. Se você colocar assim, você vai ver. Entendeu? Tudo isso, irmãos, aleluia, é para honra e glória do nome do Senhor. É o que Deus fez na minha vida. Aleluia. Aqui está mais bom, aqui você vai ver. Aí vai ver os dois. Olha aí. Glória a Deus.
Isso aí você vê como que é o milagre de Deus. O que Deus, o nosso Deus é um Deus poderoso. Eu vou ler aqui no final, eu quero ler aqui uma parte no final. Como é muito grande, irmão, a gente vai passar por ontem, vocês vão ver. Não. É outra coisa que você não falou. Outra coisa que você não falou. A multidão que ia no hospital de visitar. Então, nessa multidão, foi 30, mais de 30 pessoas, foi mais de 33, 34 pessoas que foram aquele dia me visitar. O porteiro, o segurança que estava na época, né? Chegou, depois que terminou a visita, ele foi apresentado no meu quarto. Ele apavorado. Rapaz, você é muito, muito querido. Eu falei, como assim? Eu falei assim, ó, eu nunca vi aqui no hospital alguém que internado receber tanta visita como você recebeu no dia só. Aí eu falei para ele assim, eu não mereço, mas eu acho que o povo gosta de mim. Ele falou, você merece sim. Se você não merecesse, não via nem a metade que veio para visitar. Mas vê por aí, como que Deus faz na nossa vida, né? A união do povo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que a palavra dele nos diz assim, ó, com bom e consolável é que os irmãos vivem em união. A palavra união, aleluia, é tão fácil nós falar. É tão fácil nós falar. Mas eu quero ver, irmão, eu quero ver você provar essa palavra. Você cumprir essa palavra. Só que, irmão, esse testemunho meu aqui, no domingo, pela manhã, antes que eu tenha caído do acidente, eu preguei na igreja. Eu preguei sobre o que ia acontecer comigo. Eu não imaginava que ia acontecer comigo. Eu ainda falei com os irmãos, se um dia acontecer alguma coisa comigo, eu tenho certeza que vocês vão estar no meu lado, vocês não vão me trabalhar. Na segunda-feira aconteceu. Como Deus é. Aleluia, Jesus. Olha, aqui, ó. Deixa eu ver outra parte aqui. Aleluia, Jesus. Esse aqui também foi muito forte. Esse aqui foi muito forte. O pastor chamava minha esposa de Zefa. Quando ela falou para ele que eu queria ir para a igreja. Ele falou para ela assim, Zefa, como vamos fazer com este moço, chamado de moço, na igreja? Ela respondeu, se colocar uma cadeira lá embaixo, não precisa ser no púlpito, e ele sentar com uma almofada. Aí o pastor disse, não. Ele vai sentar no púlpito ao meu lado. Ao meu lado. Ele ainda ficou comigo, dizendo que se eu sentisse vontade de ir ao banheiro, teria que me aguentar. É bem claro. Quando eu cheguei na igreja, na hora de apresentar os visitantes, o pastor pediu para que os irmãos ficassem de pé. Ele deixou para apresentar por último. Ele pediu para os irmãos ficarem de pé, para me receber. Eu fui recebido com muita alegria, como se recebe um soldado ferido. Voltando da guerra. Foi muito comovente. Meu coração parecia que não ia aguentar de tanta alegria. Fiz terapia durante 1 ano e 6 meses, mais ou menos. No começo foi muito difícil. Precisava ter alguém para me levar, pois a pessoa teria que me carregar. Carregar no colo. Eu me sentava numa cadeira e era preciso duas pessoas para me pegar. O irmão Aparecido, depois da irmã Maria de Jorge, como você veio aqui, e o irmão Antônio, meu cunhado. Já no segundo hospital. Agora eu vou pular alguma parte aqui. Eu passei na terapia para ser avaliado.
E ela me diria que tipo de fisioterapia eu podia fazer. Eu já cheguei essa parte aí, irmão. Também a outra parte dessa bem aqui. Quando eu... Tudo isso, irmão. Daquele dia em diante, Deus continua a abençoar a minha recuperação. E hoje eu estou aqui. Glória a Deus. Hoje eu estou aqui. Curado, andando, dirigindo e fazendo coisas que para a medicina seria impossível. Tudo isso é porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Eu sou um homem que, segundo os médicos, nasci de novo. Eu faço aniversário. Eu faço aniversário 2 vezes por mês, irmão. Aliás, por ano. Faço em abril e faço em maio. Faço dia 23 de abril e faço dia 16 de maio. Porque pela medicina, no dia 23 de abril, eu nasci de novo. Quando eu sou um homem que nasci de novo. Quando eu saí por completo, o pastor Hélio cumpriu o que tinha prometido. Mandou distribuir folhete, convidando o povo para uma semana de festa em agradecimento por minha cura, para compartilhar da nossa alegria e para que eu pudesse ouvir o meu testemunho. Assim, através da minha vida, eu podia edificar a fé de muita gente e confirmar que Ele ama a Deus como nosso Deus. Porque o nosso Deus, irmãos, é o Deus do impossível. Porque no dicionário de Deus não existe a palavra impossível. Porque a própria palavra de Deus nos disse que para Deus tudo é possível. Olha, eu vou botar para vocês aí, levar 2 fotos. Só tem 3 fotos aqui. Naquela época, a gente não tinha celular, né? Em 2001, não tinha. Se tinha, não tinha chegado até nós, né? Ainda. Nem sei nem quando foi que foi feito o celular. Não sei. Só sei que naquela época tinha câmera fotográfica, né? E não podíamos ficar filmando lá, tirando foto. Mas mesmo assim a minha filha deixou 3 fotos. Aqui vocês vão ver aqui de como eu fiquei, andando, aprendendo a andar de novo com o andador. Né? Aprendendo a andar de novo com o andador aí. E a outra está aí o andador e o enfermeiro cuidado de mim. E a outra está aí a enfermeira tirando os pontos das minhas costas. Para completar, irmão, encerrar o meu testemunho. Esse espírito que você descreve aí, são 22 centímetros cada um. Não é pequenininho não. Um palmo meu, cada um. Os médicos colocaram para alimentar a minha coluna. Pois, segundo eles, parecia que alguém tinha batido nas vértebras da minha coluna, quebrando. Ele, pastor, não, olha, eu fiquei mais de uma semana com dreno nas costas para tirar aquela secreção e também tirar a sujeira daqueles pedaços das vértebras que ficou, Alexandre, que ficou dentro da coluna para poder tirar. Fora o que ele já tinha tirado com a pinça. Com a pinça. Resumindo tudo, irmãos, agora finalizando. Quando eu estava ainda andando com daí, Nilson, daí, vamos botar para ele. Está diferente, eu estou pensando que eu vejo bem, está diferente. Daí estão tirando os pontos das minhas costas. Entendeu? Aí eu vi, né, quando eu vi, né? Faz tempo que está funcionando. Tranquilo. 24? 25, 24 anos, né? 24 anos que aconteceu isso aí. E aí aquela enfermeira está tirando conta das minhas costas. Eu passei, irmãos, a andar. Eu meio quase a andar de muleta. Mas não consegui equilibrar na muleta. Aí foi comprar esse andador. Aí eu fui conversando, eu não lembro agora quanto tempo andando de andador. Moçada, pediu para fazer no consultório médico,
Aí ele pegou e falou para mim, quando ele me viu andando com um andador, ele falou para mim, eu não acredito que o senhor está andando. Feitou, doutor. E se Deus quiser, eu vou voltar aqui no teu consultório sem o andador. Aí ele pegou e falou assim, eu espero. Passou um tempo, irmãos, quando eu tornei voltar com ele novamente, eu voltei com uma bengala. Uma bengala. Aleluia. Aí, quando eu marquei com ele a consulta, ele pegou e ficou preocupado. Aí quando chegou, eu esperei mais ou menos 1 hora, porque ele era muito requisitado médico, né? Uma pessoa muito, assim, procurado, né? Tinha muito paciente. Quando ele viu a minha ficha, ele ficou preocupado. Quando o médico me chamou, falou, José, eu fiquei preocupado. O que aconteceu? Por que você veio? O que aconteceu? Você alguma coisa? Eu falei, não, doutor, não sei nada não. E eu andando de bengala. De bengala. Aí ele pegou e falou para mim assim, mas, então, por que você veio aqui? Eu falei, doutor, eu vim aqui somente para agradecer o senhor. Aí ele olhou para mim assim, me agradecer. Eu falei assim, doutor, porque abaixo de Deus, o senhor, mas o doutor Antônio e o doutor Paulo fizeram uma boa cirurgia nas minhas costas. Aí ele falou, não, mas não precisava. Esse é o nosso trabalho. Eu falei, mas vocês fizeram com muito carinho. Foi pelo graças a Deus, se eu estou andando hoje, foi pela misericórdia de Deus e pela ajuda de vocês. Ele admirou muito, porque dificilmente um paciente volta para agradecer o médico pelo que fez, né? Eu não sei se tem mais alguém, eu não sei se eu sou o único, não sei, mas são poucos que voltam para agradecer, né? Aí ele pegou e falou para mim, igual eu estou olhando para vocês dois aqui agora, ele falou assim, ó, agora eu posso ser sincero com você, por mesmo que ele me chamava de José, José, agora eu posso ser sincero com você. Por mim, pelo meu conhecimento, nunca mais você iria andar. Eu estava dizendo, irmãos, agora eu posso me abrir com você. Segundo o meu conhecimento, você nunca mais iria andar. Aí eu falei, doutor, mas Deus é grande. Mas Deus é grande. Irmão, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui, andando, adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Fiquei com sequela? Fiquei. Fiquei manco? Fiquei. Agora eu pergunto, talvez o irmão tenha perguntado para mim, mas por que Deus não deixou você manco? Por que já que Deus restaurou a tua saúde, por que Ele não tirou também, deixou você ficar normal? Eu vou citar 2 partes por irmão dentro da Bíblia. Vou começar lá em Gênesis. Porque Deus feriu Jacó na coxa? Por que Jacó ficou manco? Para Jacó nunca esquecer que Deus era com ele. Ele nunca esquecer que Deus era na vida dele. Glórias a Deus. E a outra parte, se eu ocultar os meus irmãos, alguns aí, eu caí 7 metros, aliás, estou falando 7 metros, irmãos, quando eu estava em cima, onde eu estava era 7 metros, mas eu estava em pé. Se você for contar, eu estava em pé, paraquedas em cima, mas nada chegando abaixo de 7 metros. Se eu contasse para vocês, se eu caí 7 metros de altura e não bati a cabeça e estou aqui andando, se eu tivesse sem nenhuma lesão, vocês iam acreditar? Não ia dar dúvida? Agora você está na Bíblia.
Jesus não podia ter ressuscitado se a marca do escravo na mão? Ele sabia que alguém iria falar, não acredito. Se eu não ver a marca do escravo aqui, eu não colocar meu dedo aqui ao lado dele aqui e nos pés, de maneira nenhuma eu vou acreditar. Glória a Deus, aleluia. Porque tem o Tomé. Sempre um Tomé que não ia duvidar. E isso também aqui, agora se botou na Jacó, é para mim não esquecer do que Deus fez na minha vida. E saber que agora eu tenho uma limitação. A minha irmã testemunha, né? A minha irmã Anitta testemunha. Por quê? Ela está sempre junto comigo, o Antônio. Denise, eles que me vigiam, para mim não ficar, como diz o mineiro, não fazer extravagância. Já construiu uma casa de 6 cômodos, está construindo outra. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quase. Glória a Deus. Denise. Já estão construindo outra, né, Denise? Entendeu? Você vê que tudo isso aí é Deus, minha vida. Não é eu, é Deus. Aleluia. Para Deus não existe o impossível, não existe a palavra impossível no cabelário de Deus. Porque para Ele todas as coisas são possíveis. Isso eu estou aqui hoje, junto com vocês aqui, repetindo aqui para o Gênero que já ouviu o testemunho, a Cida, a Anice, quem mais aqui tinha ouvido? Você nunca tinha ouvido, né? Meu testemunho você nunca tinha ouvido. Não. E eu estou indo mesmo, gente. Se eu for contar para vocês, dizer para vocês tudo que está aqui, como eu disse, vai ter que achar até meia-noite, vai passar vigília aqui. Entendeu? Então, isso para vocês verem, que o que eu escrevi também aqui, não foi só isso que aconteceu, tem mais coisas. Mas a gente conta aquilo que mais marcou a vida da gente. Marcou a vida da gente. Você pode vir outra vez e resumir com a peça do Oeste. Nossa! Dá volta. Volta para ver. Eu estou contando aqui. A gente pode passar a vigília, né? Também, né? Eu estou contando aqui. Ele levou uma semana, não foi? Uma semana. Levou uma semana para E contar. eu estou resumindo isso aqui em poucos minutos, né? Poucos minutos. Para poder concluir, né, isso? Então, porque, irmão, tem muita coisa que aconteceu, o que eu passei, que marcou muito a minha vida, a dor, mano, insuportável, meu Deus do céu. Olha, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei como que é a dor de parto. Eu não sei. Mas eu acho que a dor de segundo é pior. É pior. Sabe que você não podia mexer a perna, você não podia esticar, você não podia fazer nada? Eu não podia mexer a perna. Se alguém puxasse a minha perna, piorou. E eu gritei naquela altura. Passar 17 dias, 17 dias, não sei, 17 dias antes da cirurgia. Fazendo toda a necessidade fisiológica sobre uma cama. Mas não tem vergonha de falar com vocês, não? Porque o tipo, eu quero concluir meu testemunho, está vendo você ver como é o poder de Deus na nossa vida. Aleluia. Assim como uma mãe coloca fralda numa criança pequena, minha esposa ficava colocando em mim. Glória a Deus. Deus. Perdi tudo. Perdi todo o controle do xixi, o controle das fezes, perdi tudo. Perdi tudo. Mas Deus, Ele sempre faz a obra completa. Aleluia. Glória a Deus. E como eu disse, nós, e hoje eu estou aqui adorando a Deus junto com vocês ouvindo o que Deus fez na minha vida. Então, irmãos, nessa semana, eu contei um pedacinho, tem alguns irmãos da igreja lá que não conhecem. E nessa semana eu contei para os irmãos, irmãos, se o que aconteceu comigo, aleluia, se o que aconteceu comigo, um homem desenganado da medicina para nunca mais andar, se isso não for milagre, então não existe milagre. Se isso que aconteceu comigo, um homem que perdeu todos os contornos das pernas, foi comprovado pela medicina que eu havia quebrado a terceira vértebra da coluna. Vocês viram aí um pedaço de ferro que eu tenho nas costas? E esse pedaço de ferro, esses dois pinos aí, irmãos. O médico falou para a minha família, vamos torcer. Eu não queria falar, se fosse nós aqui, vamos orar, né?
Mas assim, vamos torcer para que o corpo dele não rejeite esse material, porque se rejeitar, não podemos fazer mais nada. Sabe que material é esse, irmão? Titânio. É um dos materiais mais caros que tem. E um dos materiais que o corpo, dificilmente o corpo rejeita. Mas se o corpo rejeitasse, não poderia fazer nada. Na época não tinha medicina, não tinha condições. Hoje pode ser que tem, né, irmãos? Pode ser que tem. Mas na época não tinha outro material, eu não sei isso aí. E não é baratinho não, viu? Não é baratinho não. É bem carinho esse material aí. Não falar o preço não, porque é perigoso alguém me segurar para ser uma coisa espírita. Viu? O preço desse material. Entendeu? Mas é um material caro. Mas não é a questão do material assim em si. Que eles colocaram, emendar a minha coluna, para, se possível, eu sentar. Tá? Eu sentar. Hoje a medicina está muito mais evoluída. Hoje a medicina está, né? Hoje eles têm mais recursos, né? Tem mais conhecimento, entendeu? Mas na época só tem. Pode falar. Pode perguntar, gente. Pode perguntar. O doutor falou que aos olhos dele, o senhor não ia mais andar e nem dirigir. Não. Então, o senhor esqueceu de falar também. O senhor dirige. Dirige. Normal. Dirige. 2 horas sem sair do carro. 7 metros, 8 metros. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bom, eu entro no meu carro, na minha casa, e eu desço lá no Bofete, lá na nossa casa, lá em Bofete, que é 2 horas de viagem, fora o percurso que tem da minha casa até é 2 horas de viagem. Graças a Deus. Nós somos família, né, Gênia? Somos família, né? Foi ajudando eles a viagem, dirigindo. Fora do sul, você ainda nem conta, tá? Porque isso foi uma história, né? Depois da história. Outro dia eu consigo ler, outro dia eu conto a história também do sul, deixa pra lá. Né? Mas, irmãos, tudo isso que foi dito hoje aqui, que Deus nos usou para falar para vocês, é que eu não sei qual é o problema que vocês têm, qual é a dificuldade que vocês têm, mas se Deus fez isso na minha vida, aleluia, eu estou aqui andando, irmãos, andando. Ah, outra coisa, irmãos, eu digo para vocês, a única coisa, como homem, que eu não posso fazer é carregar isso. E correr também, não dá para correr com igual mulher, né? Não dá para correr. Mas graças a Deus eu faço muitas coisas, entendeu? Muitas coisas. Trabalho com Marista, né? Me acompanha sempre a minha irmã, entendeu? O Antônio, entendeu? Então, irmãos, a minha vida ficou praticamente normal. Praticamente normal. Fiquei com essa sequela? Fiquei. Mas para mim nunca esquecer o que Deus fez na minha vida. Glória a Deus. Você sabe por quê, Alexandre? Porque o ser humano ele tem a tendência de esquecer as coisas muito fácil. Entendeu? Você pode ver que quando passa, até assim, alguma coisa aconteceu com você, daqui a pouco você nem considera muito mais aquilo, né? Entendeu? Aconteceu. Mas não, isso aqui é para me lembrar. Para me lembrar o que Deus fez na minha vida. E eu estou sempre agradecendo Ele. Entendeu? O médico falou para mim, ó, você tem que agradecer todos os dias. Aquela médica, irmão, não sei nem se ela vive hoje, não sei não. Quando ela falou para mim assim, eu não acredito que o senhor está aqui na minha frente. Eu não acredito que o senhor está sentado aqui na minha frente. E ela repetiu várias vezes. Eu estava sentado, hein? Ela não viu em cima de uma maca. Eu estava sentado, com o poder segurando a minha coluna. Entendeu? Quando ela falou isso aí, eu não acredito. O senhor tem que agradecer todos os dias. Porque o que aconteceu com o senhor foi muito grave. Nosso Deus é muito impossível. Para Ele não existe o impossível. Nunca houve, nem nunca existirá. Então, eu não sei qual é o problema que você tem, qual a dificuldade que você está passando. Mas pode ter certeza, aleluia. Se Deus realizou um milagre tão grande na minha vida, que é esse que eu estou desenganando, não sabe o que é? Sabe quanto dói? Quanto dói? O
médico chegar para você e falar que não pode fazer mais nada para você? Porque o recurso que ele tinha, o que ele podia fazer, já fez. Você imagina, irmãos, quando algum médico chega para a pessoa e fala assim, sério, médico, olha, eu não posso fazer mais nada para você. A pessoa está pensando, olha, vou morrer. Não é coisa que o médico fala, você está com câncer. Você imagina? Morte. Morte. Só isso que espera. Né? Então, dói, não, dói. É muito ídolo, muito ídolo. Ouvir isso da boca do médico, principalmente uma pessoa como que era um profissional, uma pessoa capacitada naquele assunto. Né? Mas ele viu que naquela época, hoje não, se ele estiver vivo até hoje, né? Não sei se ele é vivo até hoje, mas se ele estiver vivo até hoje eu sei que ele tem mais conhecimento, né? Que a medicina hoje é mais evoluída. Mas até naquela época, o conhecimento dele, pelo conhecimento que ele tinha, ele disse, ó, não posso fazer mais nada para você. Mas quando ele falou que não podia fazer, aí Deus pegou assim por embaixo. Pode deixar, agora é comigo. Ele falou, agora é comigo. O seu recurso acabou, mas o meu começa agora. Aleluia. O meu começa agora. Glória a Deus, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês com o grande poder dele, irmãos. Que o Senhor nos ajude, né? E permanecer firme nos caminhos dele. Luta nós temos. Cuidado nós temos. Mas nós não pertencemos a este mundo. Nós não somos daqui. Aleluia. Nós não somos daqui. Enquanto nós estivermos aqui, Jesus disse lá no Evangelho de João, no mundo nós temos tribulações. Mas tem um ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Entendeu? Ele falou, no mundo você não tem tribulação, vai ter um momento difícil. Jesus não prometeu cadeira de balanço, não prometeu mar de rosa para nenhum de nós. Jesus não prometeu riqueza, não prometeu nada. Quem prometeu riqueza foi o diabo. Já prometeu riqueza para quem? Para Jesus. Tudo te darei, se tu me adorar. Não sabe me adorar. Deus não. Deus prometeu isso não. Deus prometeu estar conosco todos os dias. Até? Aleluia. Está com